Bom, pessoal, o que nós vamos fazer agora é uma aplicação do princípio da quantidade de movimento, no caso angular, tá? A turbomáquinas. Então, para isso, vamos imaginar que isso daqui seja a esquematização de uma pá, de uma turbina, ou uma bomba, uma turbomáquina, né? E o que nós vamos fazer aqui é simplesmente aplicar o princípio de quantidade de movimento angular. Para fazer isso, nós temos duas maneiras distintas, tá? Ou nós podemos considerar uma partícula de fluido e seguir essa partícula ou esse elemento de fluido ao longo de seu trajeto, enquanto ele passa sobre a pá, ou nós podemos considerar um volume de controle e fazer análise sobre esse volume de controle. No nosso caso, nós vamos partir para a análise de volume de controle. Então, nós vamos considerar um volume de controle posicionado junto à pá. E vamos seguir, tá? Ou melhor dizendo, vamos determinar o que está acontecendo com o fluido enquanto ele entra nesse volume de controle e deixa o volume de controle. Tá? Para pensar isso, nós vamos assumir que isso daqui está girando no sentido horário. E vamos fazer um desenho aqui esquematizando a distribuição das velocidades, tá, do fluido. Então nós podemos considerar primeiro as direções que seria uma direção normal ou radial. E direção tangencial. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Tá? Após isso, nós podemos considerar que o fluido tem uma determinada velocidade absoluta. Com a qual ele entra em contato com a pá. E essa velocidade absoluta vai poder ser decomposta em uma componente tangencial e uma componente normal. Bom, na sequência, nós vamos explicar a nomenclatura, mas por enquanto vamos simplesmente dizer que, olha, essa é a velocidade absoluta do fluido, chamada de V1. Nós estamos reescrevendo a mesma em termos de suas componentes, VT1, que seria a velocidade tangencial do fluido, e Vn1, velocidade normal do fluido. No entanto, para essa análise, essa pá possui um movimento de rotação, tá? Ela está girando aqui no sentido horário. Se ela está girando, vai existir uma diferença entre a velocidade absoluta do fluido e a velocidade com a qual essa pá gira. E isso dá origem à velocidade relativa, ou seja, a velocidade na qual a pá enxerga o fluido.
Para essa velocidade, vamos usar a nomenclatura W. E a diferença entre a velocidade absoluta do fluido e a velocidade relativa do fluido nada mais é do que a velocidade tangencial da pá. A qual nós vamos designar pela letra 1. Eu vou refazer esse triângulo de velocidades mais adiante, tá? Quando nós falarmos especificamente do triângulo de velocidades. E aqui nós podemos destacar alguns ângulos de interesse, tá? Esse primeiro ângulo, vamos chamar aqui de α1, o ângulo formado entre a velocidade absoluta do fluido e a direção tangente. E vamos destacar também o ângulo β1, que vai ser o ângulo formado entre a velocidade relativa do fluido e a direção tangente. Essa interação do fluido com a pá vai ser responsável por promover uma força sobre a pá, a qual, no nosso interesse de análise, que é sobre o torque, vai estar atuando na mesma direção tangente. Tá? Isso daqui é o volume de controle e subindo um pouquinho a folha aqui, a mesma coisa é válido para a saída, para quando o fluido deixa a pá. Então aqui nós temos nossa velocidade relativa, W2, a velocidade tangencial da pá, na direção tangente. O 2, a velocidade absoluta do fluido na saída. V2 e as componentes normal, Vn2 e tangencial da velocidade do fluido na saída. Esse é um exemplo de um triângulo de velocidades para análise, mas foi feito aqui nesse momento só para ilustrar o que acontece em termos da interação pá-fluido. Tá? Em relação à nomenclatura que nós vamos utilizar antes de ir para o princípio de quantidade de movimento angular em si, nós vamos designar com a letra U a velocidade tangencial da pá, com a letra V a velocidade absoluta do fluido, a letra W a velocidade
relativo do fluido. Nós vamos utilizar o subíndice T para falar sobre a componente tangencial da velocidade absoluta do fluido. Então vamos designar VT como sendo componente tangencial da velocidade absoluta do fluido. Vamos designar com a letra N a componente normal da velocidade absoluta do fluido, que na maior parte das vezes vai estar na direção radial. Posteriormente, nós vamos mostrar e tentar deixar claro que esse Vn é a componente da velocidade efetivamente relacionada com a vazão que passa pela máquina. E nós vamos sempre utilizar o subíndice 1 para a entrada e subíndice 2 para a saída do nosso volume de controle. Tá? Por isso que aqui, nós já utilizamos subíndice 1, subíndice 2, ou seja, nós estamos assumindo que o fluido está percorrendo nesse sentido a curvatura da pá. Bom, tendo feito essa esquematização, tá? Iniciando a nomenclatura que nós vamos trabalhar para se ter uma ideia do problema a ser analisado, agora nós podemos relembrar o princípio de quantidade de movimento angular escrito utilizando formulação integral. Essa equação pode ser escrita como sendo R vetorial Fs mais a integral ao longo do volume de controle de R vetorial G rho dV, lembrando que esse Vzinho aqui cortado indica volume, mais o torque no eixo. E isso deve ser igual ao ddt da integral no volume de controle de R vetorial V rho dV mais a integral na superfície de controle de R vetorial V rho VNDA.
Bom, o que essa equação nos diz? Ela está dizendo que o momento das forças superficiais, R vetorial Fs, onde o subíndice S aqui são superfície, tá? Então forças de superfície, e das forças de campo, integral no volume de controle de R vetorial G rho dV, onde, então aqui fica claro que a única força de campo que foi escrita aqui é a gravitacional, somado ao torque aplicado, o torque no eixo, leva a uma variação da quantidade de movimento angular do escoamento. Isso daqui é a nossa quantidade de movimento angular do escoamento, tá? Del T de R vetorial V, rho dV, mais a integral na superfície de controle de R vetorial V, rho Vn, dA. Forças de superfície, elas vão ser decorrentes de forças de atrito e da pressão. E o torque adotado pode ser positivo ou negativo, dependendo se o fluido está realizando trabalho sobre a máquina ou se a máquina está realizando trabalho sobre o fluido. Variação na quantidade de movimento angular no interior do volume de controle e fluxo líquido da quantidade de movimento angular através da superfície de controle. Tá? Então essa equação vocês viram lá em Mecânica dos Fluidos 1. Bom, relembrando essa equação, nós podemos agora aplicá-la ao problema em questão. Para fazer isso, nós vamos considerar algumas hipóteses. Primeira, nós vamos desprezar a ação das forças de superfície e de campo. Parece um pouco drástico, no entanto, a nossa hipótese vai se basear no fato de que, via de regra, isso é uma quantidade, ou representa uma quantidade, um valor numérico, vamos falar assim, muito menor do que o torque no eixo. Então, perante o torque no eixo, essas duas forças aqui seriam desprezíveis. E um segundo ponto, nós vamos assumir regime permanente. Ou seja, não estamos interessados com nenhum efeito transiente, tá? Nós vamos fazer uma análise da máquina já operando em regime. Então, pela nossa hipótese 1, esse termo é cancelado. Novamente, pela hipótese 1, esse termo também é cancelado. E pela hipótese 2, o primeiro termo do lado direito da equação também pode ser desprezado. Então, dessa forma, se nós reescrevermos a equação, vamos ficar simplesmente com o torque no eixo vai ser igual à integral na superfície de controle de R vetorial V, rho Vn dA. Torque no eixo
é igual a integral ao longo da superfície de controle de R vetorial V OVN dA. Vamos chamar isso daqui de equação 2. Apenas por simplicidade, tá? Para tirar da integral e tentar deixar mais claro só, vamos assumir que as entradas e saídas são unidimensionais. Ou seja, se nós considerarmos nosso volume de controle, tá? Estamos assumindo que o fluido entra apenas em uma direção, deixa apenas em uma direção. Tá? Então isso daqui seria unidimensional. Isso nos permite simplificar novamente essa equação 2, de tal forma a escrever que o torque no eixo nada mais vai ser do que o somatório na saída de R vetorial V, que multiplica o fluxo mássico, da onde surgiu o fluxo mássico, ρ vezes a velocidade normal vezes o elemento de área. Isso daqui vai nos dar o fluxo mássico, tá? Velocidade normal multiplicada pelo elemento de área nos dá a vazão volumétrica. E aí, lembrando a correlação lá com a velocidade normal que nós falamos, ela vai ser sempre responsável pela vazão, multiplicado pela massa específica nos dá o fluxo máximo. Então, menos o somatório na entrada de R vetorial V, que multiplica o fluxo máximo. Podemos escrever isso daqui como uma equação 3, tá? Nosso interesse é o torque no eixo. Então, nós podemos reescrever o R vetorial V na entrada como nada mais, nada menos do que R1, que multiplica VT1, que multiplica o seno do ângulo entre os dois. Tá? Como se trata de uma componente tangencial da velocidade, é a componente responsável por causar o torque no eixo, ela faz um ângulo de 90 graus com o raio, então o ângulo entre eles 90 graus. De forma análoga, R vetorial V na saída do volume de controle nada mais vai ser do que R2 VT2 seno de 90 graus. Aqui eu não deixei esquematizado, mas bom, aqui embaixo dá para perceber claro, né? Isso daqui seria o nosso R2, tá? Então esse é o nosso raio 2 multiplicado pelo VT2, e aqui nós teríamos o nosso raio 1 dado por toda essa distância multiplicado pelo VT1. Lembrando que basta eu transladar esse vetor para essa posição para fazer isso. Bom, novamente vamos reescrever a equação. E com isso nós obtemos que o torque no eixo vai ser igual a R2 VT2, que multiplica o fluxo máximo na saída, menos R1 VT1, que multiplica o fluxo máximo na entrada.
Como estamos trabalhando com a máquina operando em regime, não existe acúmulo de fluido nessa máquina, tá? Ou seja, o fluxo máximo não sofre nenhuma alteração entre entrada e saída. Consequentemente, M ponto na entrada é igual a M ponto na saída. Tal forma que nós podemos dizer que o torque no eixo nada mais é do que M ponto R2VT2 menos R1VT1. Vamos chamar isso daqui de uma equação 4. Bom, só por comodidade, tá? Reescrever a mesma equação 4 aqui. Então, torque M ponto R2VT2 menos R1VT1. Mas eu posso falar que o M ponto nada mais é do que ρ vezes Q. Ou seja, o fluxo máximo nada mais é do que a massa específica que multiplica a vazão volumétrica. Consequentemente, o torque no eixo vai ser igual à massa específica que multiplica a vazão volumétrica, que por sua vez multiplica R2VT2 menos R1VT1. Bom, essa equação está escrita na forma de torque. Se eu estiver interessado em saber qual a potência, basta multiplicar pela velocidade angular. Então, a potência vai ser igual a simplesmente ômega, que multiplica o torque no eixo, posso colocar os dois como vetorial aqui, tá? Então, isso daqui nos dá ômega na direção K, escalar o torque que também está acontecendo na direção K, consequentemente, uma potência como sendo ômega, que multiplica ρ vezes Q, que multiplica R2VT2 menos R1VT1. Bom, só que R vezes ômega nada mais é do que a velocidade tangencial da pá na determinada posição, ou seja, o 1, velocidade tangencial da pá, nada mais é do que ômega que multiplica R1. Da mesma forma que o 2, nada mais é do que ômega que multiplica R2. Então, nós podemos reescrever essa equação como sendo a potência. Nesse caso aqui, nós estamos falando que essa potência está acontecendo lá no eixo, tá? Da máquina. Então, a potência vai ser igual a ρ vezes Q, que multiplica o 2VT2 menos o 1VT1. Nós podemos chamar isso daqui de uma equação 6, uma equação 7. Como é muito comum em máquinas de fluxo, nós podemos reescrever não considerando em termos de potência, mas sim em termos de carga, altura de carga. E para fazer isso, basta eu dividir por γ Q. O H vai ser igual a potência dividido por γ vezes Q, onde γ é o peso específico do fluido.
Gama nada mais é do que ρ vezes G. Fazendo essa divisão, nós vamos chegar que essa equação na forma de carga vai ser simplesmente H igual a 1 sobre G, que multiplica o 2VT2 menos o 1VT1. Vamos chamar isso daqui de equação 8. Vou escrever as principais formas, tá? Então, a equação 4, ou melhor, colocando na forma da equação 5 aqui, o torque no eixo é igual a ρ vezes Q R2VT2 menos R1VT1. Isso daqui nós tínhamos chamado de equação 5. Nós temos que a potência é igual a ρ vezes Q, o 2VT2 menos o 1VT1. Tínhamos chamado isso de equação 7. E, por último, na forma de carga, H é igual a 1 sobre G, ou 2VT2, menos o 1VT1. Por que essas equações estão aqui destacadas em vermelho? Porque essas três equações são dependentes, tá? Na realidade, a mesma equação, apenas escrita de forma diferente, mas recebem uma denominação muito específica. São as chamadas equações de Euler. Para turbomáquinas. E esse conjunto de equações extremamente simples, tá? Se a gente olhar para isso daqui, rege a maior parte do desenvolvimento teórico voltado para turbomáquinas, tá? São dispositivos muito complexos, com uma base teórica bastante simples. Agora, observa aqui um ponto interessante. Para fazer a dedução dessas equações, nós passamos por algumas hipóteses. Essas hipóteses são o escoamento em regime permanente, sem atrito, efeitos de pressão desprezíveis e o escoamento unidimensional ou unidirecional, na entrada e na saída. Tá? Então, por trás desse equacionamento simples, existe esse conjunto de hipóteses. Uma outra coisa que é interessante notar aqui o torque, a potência ou a altura de carga são funções apenas da velocidade periférica do rotor e das componentes tangencial da velocidade do fluido.
Óbvio que quando a gente pensa em torque e potência, a vazão e a massa específica aparecem, tá? No entanto, quando a gente vai para a ideia de altura de carga, desaparece, fica simplesmente a aceleração da gravidade, que é uma constante, o 2VT2, 1 VT1. Tá? Da forma como essa equação foi escrita, os valores positivos seriam referentes à transferência de energia do rotor para o fluido. Tá? Então, nós trabalharíamos aqui com o conjunto U2VT2 maior do que 1VT1, ou seja, o fluido tem mais energia. Deixa eu ver se dá para ver a equação aqui no vídeo. Dá. O fluido tem mais energia na saída do rotor do que na entrada do mesmo. Tá? Quando nós temos esse tipo de dispositivo, estamos falando aí de bombas, ventiladores, sopradores. E valores negativos de torque, potência e carga estariam nos dizendo que o fluido tem mais energia na entrada do que na saída, que seria referente a turbinas. O que nós vamos fazer ao longo do curso vai ser simplesmente inverter o sinal quando formos trabalhar com turbinas, tá? De tal forma que o torque, a potência e a altura de carga para a gente vai ser sempre positivo, simplesmente com uma inversão, o 2VT2 menos o 1VT1 se tornando o 1VT1 menos o 2VT2. Bom, a ideia para essa aula era chegar até esse ponto, a apresentação das equações de Euler para turbomáquinas. Vão ser extremamente importantes ao longo do curso, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre triângulo de velocidades, aí fazer de novo a apresentação de um triângulo de velocidades e explicar um pouquinho sobre cada termo desse equacionamento aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado.